doutor, muito boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Rafael, boa tarde, ouvintes, tudo bem? Vamos lá, é sexta-feira de sol, vamos para mais um programa. Tá bonito o dia. Doutor, hoje nós vamos falar sobre as dores gastrointestinais, né? Eu acredito que seja uma das queixas aí mais comuns no consultório, né, do doutor Ricardo. Muita gente procura o médico e começa a ter sintomas de dor. Elas podem ter causas simples, como, por exemplo, uma má alimentação, ou indicar doenças mais sérias. Doutor, é a intensidade e a duração da dor que indicam algo mais sério? Então vamos lá, esse é um ótimo tema, né? Até porque o trato gastrointestinal é uma coisa ampla, né? Ele acaba envolvendo vários órgãos aí, né? É esôfago, é estômago, é pâncreas, fígado, intestino, então vesícula. Então é uma coisa que, assim, cada local, assim, os sintomas são diferentes, né? Então, tem a parte topográfica, né? O paciente fala, estou com uma dor no andar superior do abdômen, estou com uma dor no andar inferior. Tem também o tipo da dor, se é uma dor tipo cólica, se é uma dor tipo queimação, se é uma dor irradiada. Então, assim, a história clínica é de extrema importância. A intensidade também interessa, se é uma dor insidiosa, é uma dor que vem vindo ao longo do tempo, se é uma dor aguda, uma dor em crise, tudo isso pode dar pistas para a gente para pensar em etiologia, né? Se a gente pensar na parte anatômica inicialmente, né? Pega a parte superior do abdômen, mais para o lado direito, talvez vesícula, fígado, duodeno, parte esquerda superior, pensar no estômago, o paciente com uma queimação que também não deixa de ser uma dor. Às vezes pensar no esôfago, intestino, cólicas abdominais, quadrante inferior direito, uma dor mais intensa, em crise, tem que sempre tentar afastar apendicite, tem as coisas cirúrgicas também, né? Uma dor do lado esquerdo, com febre, em pacientes mais de 50 anos dá para pensar em diverticulite. Então, assim, é muito importante a gente coletar uma boa história clínica e um bom exame físico, isso pode dar pistas bem valiosas para a gente, para elucidar o que está acontecendo. São vários tipos, né, de dores dos mais variados lados, né, enfim, locais do nosso sistema gastrointestinal. Cada dor tem, né, aí a sua especificidade. Doutor, dor na boca do estômago, uma queixa bastante comum também, né? Quais são os problemas mais comuns relacionados a essa queixa? Então vamos lá, dor na boca do estômago é aquela dor ali na parte superior do abdômen central, né, logo abaixo do externo. Talvez as causas mais frequentes disparadas são as gastrites nervosas, né, as dispepsias funcionais, mas a gente tem que lembrar sempre que pode ter uma doença ulcerosa, uma úlcera gástrica, uma úlcera péptica, né, que pode dar sintoma. Eventualmente, uma pedra na vesícula pode simular uma dor na parte central do abdômen, não no hipocôndrio direito. Se tem algum sinal de alarme, né? O paciente perdeu peso, o paciente tem anemia associado. A gente tem que lembrar também que pode ter uma situação mais grave, como tumores. Então, assim, eu pensaria mais nesse sentido aí, com uma topografia, pela topografia e pelo tipo da dor. A dor na boca do estômago pode ser também um sintoma de gastrite, doutor? Assim, gastrite é um laudo histopatológico, que a gente fala, né? O paciente usa o termo, eu tô com uma gastrite, talvez por uma dispepsia, né? Um sintoma dispéptico aí, e é muito comum ter dispepsia funcional, que é o que o leigo chama de gastrite nervosa, né? Então, não que o estômago fique nervoso, né? Mas o que acontece no estômago é que ele, às vezes, quando tem um estresse envolvido, ansiedade, depressão, ele acaba ficando hipersensível a estímulos que não eram para dar sintoma. Eventualmente ele muda a motilidade, muda a dinâmica do estômago, não esvazia direito. Então tudo isso pode dar sintomatologia nessa topografia. Agora me surgiu uma curiosidade, né? O doutor falou em causas psicológicas e muitas vezes, quando a gente se coloca numa situação de tensão, de ansiedade, dá o chamado frio na barriga, né? Aquela sensação diferente no estômago. É um puro reflexo da mente, né, doutor, numa situação de ansiedade, mas que reflete no nosso estômago, no nosso sistema gastrointestinal. Lembrando que o trato digestivo é considerado o segundo cérebro, né? Então ele tem um eixo cérebro-trato digestivo, né? E a inervação que acaba atuando aí no sistema digestivo é o sistema nervoso autônomo, e ele tem relação com o sistema nervoso central, com a parte do cérebro. Então, assim, quando tem o estresse envolvido, ansiedade, depressão, assim, os sintomas são diversos, né? Tem gente que fica enjoado, tem gente que dá dor de estômago, tem gente que dá diarreia, tem gente que prende o intestino. Então, assim, é muito comum a gente ver sintomas gastrointestinais que tenham relação aí com o humor. Tem gente que perde apetite, tem gente que ganha apetite, vai de cada um, né?
Boa tarde, doutor. Uma conclusão de um resultado de uma biópsia. Esta biópsia é resultado de uma colonoscopia. Vou ler aqui para ver se o doutor consegue te ajudar. Deixa eu ver o nome aqui da nossa ouvinte. A Marga, né? Vamos lá, Marga. Olha aqui, ó. Ileite moderada com hiperplasia de folículo linfóide. Cólon direito, colite microscópica. Cólon esquerdo, alterações relacionadas inespecíficas. Notas: ausência de critérios para a malignidade desta amostra e não há evidências de doença inflamatória intestinal em atividade ou colite microscópica neste material. Então vamos lá, assim, deve ter biopsiado, deve ser uma paciente que tem diarreia crônica, né, ou uma investigação de diarreia, porque biopsiou seriado o cólon. Essa ileite com hiperplasia de células linfóides é muito comum de ver no jovem, né? Não sei que idade tem, mas é muito comum de ver em paciente jovem e algo reacional, que normalmente não tem repercussão clínica. Ele até descreve como uma colite microscópica num dos lados ali, então tem que avaliar se não pode ser uma colite microscópica se eventualmente for um caso de diarreia. E não tem nenhum critério para doença de Crohn, retocolite, nem para malignidade, isso que eu pensaria. É um diagnóstico positivo, né, doutor? Não tem nada de mais grave, né? A nossa ouvinte aqui, a Elis, está perguntando, boa tarde, como vou ao banheiro vem acompanhado de bastante sangue, né? Nesses casos aí, né, doutor, a gente já falou bastante sobre isso, né? Sangue nas fezes. Esse é um indicativo de que você precisa realmente fazer uma investigação, né, doutor? Não tem um fator causal, né? Não tá vendo uma hemorroida, uma fissura. A ideia é sempre fazer um exame do intestino, né? Fazer uma colonoscopia. Se é um paciente, às vezes, que tem mais de 45 anos, aí a indicação é até maior ainda, né? Mas, sim, sangrou, não tem etiologia, eu penso sempre que é válido fazer uma colonoscopia para investigação. Doutor, dores na parte baixa do abdômen, né? Voltando ao nosso assunto de hoje. Geralmente estão relacionadas ao intestino ou pode incluir outros órgãos aí? Então, assim, na mulher, né? Tem que ficar muito atento, tem toda a parte ginecológica envolvida, né? Então tem útero, tem ovário, é muito comum, dor pélvica crônica, então tem várias etiologias que a gente acaba pensando na mulher também, endometriose, enfim. Mas, assim, a grande parte tem relação com o intestino. O homem tem aí bexiga, próstata, a mulher também tem a parte urinária, mas tem uma grande parte do intestino que a gente pode pensar aí em alterações, tanto inflamatórias, infecciosas, intolerâncias alimentares, intestino irritável, os tumores. Então, as coisas cirúrgicas, né? Apendicite, eventualmente a diverticulite. Então, assim, é um leque de diagnósticos amplo aí nessa topografia do abdômen. Legal, mande aí a sua pergunta, a sua dúvida, através do nosso WhatsApp, que é o 999-310008. Você também pode participar através do chat no canal do Comércio, do Jornal Comércio no YouTube, onde estamos ao vivo com imagem e som. Doutor, boa tarde, eu gostaria de saber se hérnia de hiato tem cura. A Eliane está perguntando. Então vamos lá, hérnia de hiato é uma alteração anatômica onde o diafragma ele abre um pouco e o estômago acaba entrando, né, subindo do abdômen para o tórax. Então, assim, tem uma alteração estrutural ali. Então, a tendência é não retornar ao normal, vamos dizer assim. O que a gente tem que avaliar, às vezes, é o tamanho da hérnia. Se for uma hérnia pequenininha, uma hérnia que a gente fica em dúvida se tem hérnia ou se não tem, às vezes pode fazer um novo exame e não tinha hérnia. Então, assim, casos de hérnia limítrofes, que tem que ter pelo menos 2 centímetros, às vezes pode até normalizar, vamos dizer assim. Mas quando o pilar do diafragma abriu mesmo, não tem jeito. O tratamento, se for para resolver o problema e o paciente tiver sintomatologia, às vezes é cirúrgico, né? A gente também já tocou bastante nesse assunto, né? Alguns casos de hérnia de hiato são cirúrgicos, como disse o doutor. Mas após a cirurgia, doutor, a hérnia ainda pode voltar? Então, essa é uma boa pergunta. Assim, na teoria, assim, o cara operou, fez uma fundoplicatura que pega o fundo do estômago e faz uma válvula ali, fechamento, sutura também o diafragma, então tem todo um fechamento. Mas, assim, se o paciente não se cuidar, continuar ganhando peso, a alimentação não estiver regrada, isso pode, com o tempo, abrir de novo. Assim, a gente torce e espera que não aconteça isso, mas é possível, depois de um tempo de cirurgia, isso se desfazer e retornar a ter de novo uma hérnia de hiato, né? Não é comum, mas pode acontecer. Pode acontecer. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Rafael. A Noeli Oliveira está perguntando aqui. Doutor, tenho uma dor que me acompanha há muitos anos do lado esquerdo do estômago. Sempre que termino de comer, já sinto essa dor, né? Logo em seguida. Será que pode ser sintoma de gastrite? O que poderia ser, doutor? Então, se é um sintoma de longa data, né? Assim, não deve ser tumor, não deve ser, pelo menos, algo relacionado nesse sentido. Mas a gente tem que lembrar que pode ter o H. pylori, que pode ter uma intolerância alimentar, glúten, lactose, pode ter uma dispepsia funcional que tem relação com estresse. Então, eu iria mais para esse caminho aí,
pela apresentação clínica, né? Se é uma situação de longa data. Muito bom. 12h, 42 minutos, cólicas intestinais, doutor. Outra reclamação muito comum, né? Muito comum aí na população. Quando a pessoa deve ter uma maior atenção a essas dores, essas cólicas intestinais? Então vamos lá. Cólicas abdominais são situações frequentes, né? Pode ter muita relação com a dieta e com a alimentação. A gente tem que ficar mais atento quando tem algum sinal de alarme, né? O cara perdeu peso, mudou o intestino, mudou o padrão do intestino. Eventualmente tem anemia associado, teve sangramento, então tudo isso pode indicar aí que tem que afastar algo neoplásico. Mas também tem as situações infecciosas, está com febre, está com uma dor mais intensa, tem que lembrar das coisas cirúrgicas, né, como diverticulite, como apendicite, como obstrução. Se o paciente está soltando gases e flatos, se não está evacuando, pensar em obstrução. Então, a história clínica é de extrema importância aí no entendimento dessas situações de cólicas abdominais. Talvez uma coisa muito comum hoje em dia, que é uma situação mais insidiosa, é a síndrome do intestino irritável, né? Que é muito comum ter dor abdominal, cólicas abdominais, tem alteração no intestino para mais ou para menos, ou solta muito, ou prende, ou alterna. Normalmente não tem sinal de alarme, não tem emagrecimento importante, não tem anemia, e tem muita relação com a dieta, com o estresse, que é uma coisa que não está legal aí na nossa sociedade. Muito bem, a nossa ouvinte que mandou aqui a conclusão, né, o laudo do exame dela, obrigado, realmente esse quadro é ótimo, esclarece muitas dúvidas, parabéns, valeu, muito obrigado, sempre bom receber elogios aqui. Doutor, existem doenças que não causam dor, né, especialmente nas fases iniciais, e nesse contexto podemos citar a gordura no fígado e a própria hepatite, para citar 2 exemplos? Então vamos lá, a gordura hepática, né, a doença gordurosa hepática, que tem relação com o metabolismo, aí normalmente não dá sintoma. O paciente tem o fígado gorduroso, existe um risco de fazer algo inflamatório, fazer uma esteatohepatite, até fazer um câncer de fígado, isso não dá sintoma. É muito, muito comum ter um achado de exame, né? As hepatites em geral, assim, se for uma hepatite mais leve, hepatite é uma inflamação do fígado, né? Se a gente está pensando numa hepatite viral, assim, as hepatites virais podem cursar de forma assintomática. Às vezes, pego vários pacientes que a gente dosa aí a sorologia das hepatites, A, B e C, daqui a pouco a gente viu que o paciente teve hepatite A, hepatite B, curou e nem sabia que tinha hepatite. Então, é muito comum ter esses quadros assim assintomáticos, né? Então, o fígado, quando começa a ter dor, desconforto, assim, normalmente quando ele dilata de tamanho, encosta na cápsula, o fígado não é uma coisa que dói muito, né? Por exemplo, em cirrose ou em hepatites, ele vai acabar tendo uma sintomatologia maior quando ele incha, às vezes por hepatomegalia, talvez por congestão, talvez por insuficiência cardíaca. Mas as doenças crônicas do fígado, a maior parte deles, assim, específico, o fígado normalmente não dói. Muito bem, a Beth está perguntando aqui, boa tarde, doutor, eu sinto bastante dor na boca do estômago e também ao lado direito, né, da barriga. Ela mandou aqui um exame que diz, gastrite crônica discreta, inativa, H. pylori ausente, alterações reacionais ausentes, displasia também ausente, doutor. Esse tipo de situação é a prática do dia a dia, né? Que o paciente tem dor, tem desconforto, faz exame, tá tudo, assim, não tem nada grave, né? Aí você tem que rever também, uma coisa que sempre entra no diagnóstico diferencial é a pedra na vesícula, né? Talvez valha a pena se não fez ultrassom. Mas é muito comum ter relação com uma gastrite nervosa, uma dispepsia funcional, né? Para ele entender melhor como que é os hábitos de vida, como que tá a alimentação, como que tá o estresse, como que tá o peso. Acho que eu iria mais por esse caminho. Doutor, por que quando como carne de porco tenho tanta dor no peito, boca do estômago, fico vermelha com ardência no rosto e passo mal? A Adelaide está perguntando. Será que não é um caso alérgico, doutor, então, ao alimento? Essa aí é uma coisa mais nova na literatura, né? Uma situação que pode acontecer, assim, porque tá fazendo um racha alérgico, né? Tá fazendo uma vermelhidão. A carne de porco normalmente é uma coisa mais indigesta. Tem algumas pessoas que não toleram, mas não é para fazer vermelhidão, palpitação e tudo mais. Isso é uma situação que a gente chama de intolerância à histamina, que a carne de porco é rica em histamina, então às vezes pode ser um gatilho para essas crises. Existe intolerância à histamina. É uma coisa nova na literatura, mas tem alguns alimentos que podem desencadear essa crise. É muito comum ter sintoma digestivo junto com racha alérgico. Então, acaba entrando em carne de porco, vinho tinto, os embutidos. Então, quando tem esse tipo de prestação, tem que acabar pensando, e o tratamento, né? Pois não ingerir o alimento, né? Então, às vezes, dá para tentar fazer um antialérgico que atua também na mucosa intestinal, mas a maior parte das vezes é tentar fazer restrições aí para ver se melhora. Eu tenho alergia à carne de porco, mas espirro, né? Espirro, só que
devido a tratamentos que fiz na infância, na adolescência, hoje em dia não sinto tanto os sintomas, mas acontece, né? Tem muita gente que tem a alergia aí aos alimentos. A Silvia, boa tarde, Rafael. Esse quadro de informações que tem nas sextas-feiras já me ajudou muitas vezes. Muito obrigado por me deixar bem orientado. Valeu, Silvia. Obrigado a você pela participação. Boa tarde. Pergunta para o doutor se tem algum perigo quando as fezes saem finas. Quem está perguntando é a Iris. Essa é uma ótima pergunta, Vamos doutor. lá, essa é uma coisa que a gente vê muito na prática também. Assim, entra na história de o intestino ter mudado de padrão, né? Isso. Se as fezes ficaram mais finas, pode ser um sinal de alarme. Assim, nesse tipo de situação, eu penso que vale a pena fazer uma investigação intestinal, né? Uma colonoscopia ou um sangue oculto, fazer a rotina de fezes, mas eu penso que vale a investigação. Pode ser por uma doença diverticular, com um intestino mais espástico, até pode, mas eu penso que vale a pena afastar, que não tem nada oclusivo, né, obstrutivo. A sugestão é fazer uma colonoscopia, né, doutor? A princípio, sim, essa é a ideia. 12h48, a Neuza. Boa tarde, Rafael. Pergunta para o doutor, tudo que eu como me amarga a boca. O que causa amargor aí na boca, doutor? Seria um refluxo? Então, gosto amargo na boca, assim, até pode ter correlação com doença do refluxo, uma doença do refluxo com sintoma atípico, que a gente fala, né? Mas é muito importante ter uma boa avaliação odontológica, se está tudo em ordem. Tem que avaliar, eventualmente, o H. pylori, pode fazer esse tipo de situação, o cara come, pode se gostar amargo na boca. Algumas desmotilidades, aí, ou uma gastrite nervosa, sepsia funcional que não está descendo a comida, uma calásia, que é uma contração exagerada do esôfago, que não faz descer também a alimentação. A gente tem que pensar também nas doenças de seio da face, que também pode, às vezes, ter um goteamento posterior, ter uma infecção crônica, que também pode fazer esse gosto ruim na boca. Então, assim, a ideia é tentar entender melhor como que é essa história clínica, mas eu sempre gosto de abrir uma investigação, porque, assim, gosto amargo é um sintoma que atrapalha bastante a nossa qualidade de vida, né? Então, eu gosto muito de fazer uma endoscopia, dar uma olhada se não tem nenhuma lesão estrutural. O H. pylori, que também falei, é muito prevalente no Brasil, então eu iria mais por esse caminho, por esse trilho. Doutor, aproveitando aquele caso da nossa ouvinte que citou a carne de porco aqui, né? As intolerâncias alimentares, né, elas também causam dores, né, no estômago, no intestino. É algo comum, né, doutor? A intolerância à lactose talvez seja mais prevalente, né? É muito comum assim, a apresentação clínica ser com cólicas abdominais, com estufamento, com diarreia. Então, é uma coisa que a gente vê muito na prática. A doença celíaca, que é a intolerância ao glúten, aí sim, é muito comum ter cólicas abdominais importantes, dor abdominal, estufamento, diarreia, perda de peso. Então, a doença celíaca, ela cursa com uma doença desabsortiva, que daí acaba implicando aí com sintomas que acabam ficando mais evidentes. Legal, meio-dia 50 minutos, você está acompanhando Hábitos Saudáveis desta sexta-feira. Doutor, quais tipos de dores podem indicar uma emergência médica? Vamos estar aqui, apendicite, por exemplo. Então vamos lá, apendicite é uma emergência, né? É uma quadra de dor abdominal que começa que é no quadrante inferior direito. Ela até pode começar mais na parte média do abdômen ou superior e depois migrar lá para a fossa ilíaca direita. Uma dor tipo em crise normalmente, que não melhora, que o tratamento é cirúrgico, né? Então, às vezes não tem que sair correndo operar, até porque o diagnóstico às vezes de imediato não é tão simples, mas é uma emergência médica. Um quadro que a gente fala que é diverticulite do lado esquerdo, a apendicite do lado esquerdo, que é diverticulite, também é um curso parecido. Uhum. É uma dor importante associada à febre e é no lado esquerdo, na parte inferior abdominal esquerdo. Mas uma coisa também que é muito importante é assim, avaliar a intensidade e avaliar também se está funcionando o intestino, né? Porque se o paciente parou o funcionamento intestinal e parou de eliminar gases e flatos, pode ser uma situação de oclusão intestinal, que também é algo cirúrgico. Então, tem que ficar atento. O paciente começou com um sinal de irritação peritoneal, que faz aquele abdômen em tábua, pode ter tido alguma perfuração aí em algum órgão. Então, também é uma emergência que deve ser imediatamente o paciente procurar o hospital. O diagnóstico, doutor, da apendicite, ele é difícil de chegar, né, ao diagnóstico. O que os médicos utilizam aí de exames, enfim, de histórico clínico para chegar nesse diagnóstico de apendicite? Porque então, é caso cirúrgico, né? Não tem outro jeito. Então vamos lá, assim, a história clínica do exame físico é importante. No exame físico pode ter uma dor, uma descompressão busca positivo, que é um sinal de irritação peritoneal, quando o paciente se aperta a barriga e solta ali na topografia do quadrante inferior direito, o paciente refere que piorou a dor na hora que solta.
Mas, assim, às vezes tem situações que podem fazer uma sintomatologia desse jeito e não ser apêndice. Hoje em dia é muito comum a gente fazer os exames de imagem para fechar um diagnóstico, para daí tomar conta da cirúrgica, né? Às vezes o paciente magrinho ou um ultrassom já resolve, mas às vezes se um paciente está distendido, está com muita dor, talvez o ultrassom limite um pouco aí a sua realização e a sua sensibilidade, então é muito comum aí para fazer o diagnóstico fazer uma tomografia. Mas também na tomografia também pode vir um apêndice limítrofe, que está meio na dúvida, então a gente gosta muito de fazer uma boa história clínica, fazer um exame físico, ver a imagem, fazer um exame laboratorial, que é muito comum, ter alteração de leucócitos no hemograma, ter um aumento de proteína C reativa, que é um marcador inflamatório. Às vezes está na dúvida, você deixa o paciente internado, faz uma analgesia, reavalia com exames ou até com uma nova imagem no próximo dia, para daí bater o martelo para ter uma conduta cirúrgica, né? E diz que a dor é insuportável, né? Da apendicite. Diverticulite também. Quem tem diz que é horrível. É uma dor importante, assim, como não melhora, né? O paciente tem que operar, pelo menos a apendicite. A diverticulite às vezes melhora tratando com antibiótico. Mas a apendicite não acaba não melhorando, né? O paciente acaba tendo que evoluir para cirurgia, né? Então, o paciente fica com desconforto, é muito comum mesmo o paciente referir que não tem nada de apetite. Aquele paciente está com uma dor, não está com fome, não tenho nada de fome, opa, isso é um sinal de alarme. Está com uma dor no quadrante inferior direito, está comendo normal, talvez assim, a gente fique um pouco mais tranquilo. Mas se sumir o apetite, porque esses quadros inflamatórios aumentam muito os mediadores inflamatórios da corrente sanguínea, e daí com isso pode o paciente evoluir com uma hiporexia, né, com uma diminuição do apetite. Muito bom, 12h54. A Vera, nossa ouvinte, está mandando seu boa tarde aqui, pedindo para mandar um abraço para o Dr. Ricardo, que ela gostou muito do atendimento, levou a filhota dela lá e foi muito bom, segundo ela. Legal receber esse feedback aí, né, doutor? Valeu, Vera, obrigado. Essa aqui eu vou deixar para o Dr. Lucas semana que vem, tá? Estão perguntando de hérnia de disco aqui. Não é a especialidade do Dr. Ricardo, tá bom? Mas eu vou guardar para o Dr. Lucas na próxima semana. Doutor, existem dores em outras partes do corpo que podem indicar problemas gastrointestinais? Por exemplo, uma dor de cabeça. Então, a dor de cabeça é um sintoma bem inespecífico, né? Mas, por exemplo, intolerâncias alimentares, às vezes o paciente pode ter uma dor de cabeça. O cara vai lá e toma uma lactose, leite, derivado, chocolate, enfim, faz uma dor de cabeça. Claro, a gente tem que avaliar se é uma intolerância à lactose, ou se é uma enxaqueca ou cefaleia que tem relação com gatilho alimentar, mas às vezes pode ter sintomas inespecíficos, né? Uma hepatite, então assim, isso pode acontecer, às vezes ter um sintoma fora do trato digestivo e a gente depois fazer um diagnóstico que tem alguma coisa específica da parte digestiva. Dor ao evacuar, doutor, essa é uma dor que merece atenção? Assim, não é para ter dor quando a gente vai evacuar, né? Se as fezes estiverem muito endurecidas, às vezes pode fazer uma fissura e daí dá muita dor, né? Quando faz um cortezinho na região perianal, é um local que tem muita sensibilidade. Então, assim, às vezes um cortezinho minúsculo lá e dói muito, né? Então, não é para você ter dor ao evacuar. Se está tendo dor, eu penso que vale a pena uma consulta médica, um exame físico adequado da região perianal para entender o que está acontecendo. Existem situações também como abscesso da região perianal, que é uma emergência, que tem que drenar normalmente, muitas vezes tem um pelinho ou uma glândula perianal que inflama e depois faz um abscesso, um acúmulo de pus na região. Existem as fístulas perianais também, que é uma situação que é frequente e a conduta também é cirúrgica e pode dar dor, desconforto. Então, assim, tá com dor aí na região perianal não é comum, eu penso que vale a pena você procurar um especialista, dar uma olhada, entender melhor o que está acontecendo para tomar uma conduta. Essa semana eu estava montando aqui a entrevista com o Dr. Ricardo, fazendo as perguntas, né? E a nossa colega, a Ivana, viu que eu estava sugerindo algumas perguntas ali na nossa pauta. E ela sugeriu uma pergunta, que está fora aqui do nosso assunto de hoje, que são as dores gastrointestinais. E ela disse, pergunte para o Dr. Ricardo o que é a lama biliar. Eu nunca ouvi falar nesse termo, mas o que é a lama biliar, doutor? Então vamos lá. A gente tem os sais biliares que são produzidos aí pelo fígado, passam pelos canalículos biliares, vão para a bile e acaba se concentrando nos sais biliares e vira a bile, né? Existem algumas pessoas que acabam ficando um pouco mais espessas essa bile, aí chamam de lama biliar. Tem uma alteração
de ecogenicidade, no ultrassom, aí às vezes na colangirressonância, na ressonância fica um pouco mais espessa a bile, mas é muito mais um laudo de imagem, assim, que pode sugerir, às vezes, que o paciente formador de cálculo, ou eventualmente o paciente que tem uma dor característica de pedra na vesícula e depois só tem essa discussão de lâmina biliar, tem alguns pacientes que acaba até indicando cirurgia, mas assim, é um termo meio ambíguo que a gente fala, porque às vezes vem lá no resultado do exame e o paciente não tem nenhuma sintomatologia. Às vezes pode ter relação com jejum também, ou com desidratação. Então, assim, tem que muito avaliar o que está acontecendo com o paciente para ver se é relevante essa história de lama biliar. Mas, assim, é uma situação que volta e meia aparece no laudo dos exames. Ô, doutor, cálculos biliares e pedra na vesícula, tem diferença ou é a mesma coisa? Vamos lá. Os cálculos biliares podem ser em qualquer local da árvore biliar. Então, pode ser uma pedrinha que está direto na árvore biliar, aí ou no caminho, no colédoco, ou dentro da via intrahepática dos canalículos biliares, e a pedra na vesícula faz parte desses canalículos também, mas daí a pedra na vesícula está dentro da vesícula. Então, assim, é parecido, mas os cálculos biliares podem ser em qualquer área da árvore biliar. Muito bom, 12h59, doutor. Muito obrigado mais uma vez.